Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo acerca das limitações constitucionais ao poder de tributar, estamos agora estudando as imunidades. Já tivemos uma aula falando sobre as características básicas acerca desse instituto constitucional, que são as imunidades. Agora vamos falar especificamente sobre o primeiro caso de imunidade, que é a chamada imunidade recíproca. Ela está prevista no artigo 150 da Constituição, que diz: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Por isso que ela tem o nome de imunidade recíproca. Por quê? Porque um ente federativo não pode instituir imposto sobre um patrimônio, uma renda ou um serviço desenvolvido por um outro ente federativo. Como assim? A União, por exemplo, ela não pode cobrar imposto de renda dos rendimentos auferidos pelos municípios. Por quê? Porque não pode um ente federativo cobrar imposto sobre o patrimônio, a renda ou serviço de um outro ente federativo. Então, também o município não pode cobrar IPTU sobre o imóvel pertencente a um outro ente federativo. Não se pode cobrar ICMS, não pode cobrar ISS sobre um serviço que é prestado por um determinado ente federativo e por aí vai. Nenhum imposto, portanto, é pago pelo ente federativo, quando ele está na condição de contribuinte de direito, né? Quando ele praticaria, digamos assim, o fato gerador. Sobre ele, mesmo que, por exemplo, seja proprietário de um imóvel predial urbano ou territorial urbano, ele não paga o IPTU, tá? Por quê? Porque ele é imune. Um ente federativo não paga imposto para outro ente federativo, certo? Então, outro exemplo que eu coloquei aqui é a cobrança de IOF nas operações financeiras realizadas pelos municípios. Não pode ser cobrado IOF. IOF é um tributo, é um imposto da espécie imposto, que é da competência da União instituir. Então, portanto, a União não pode cobrar IOF de operações financeiras que forem realizadas pelos municípios, né? Porque um ente federativo, os entes federativos são imunes aos impostos. O STF tem uma visão bem ampliativa, né, em relação a isso. É todo e qualquer imposto, né? A Constituição, ela amarra aqui que seriam os impostos sobre patrimônio, renda ou serviços. O STF tem uma visão ampliativa. É todo e qualquer imposto. Todo e qualquer imposto, tá? Então, abrange apenas os tributos não vinculados a uma atuação estatal, quais sejam os impostos. Nós ainda iremos estudar nossos próximos assuntos, né? Depois de competência tributária, nós iremos estudar as características de cada um dos tributos. Os impostos são os únicos em que não deve, o ente federativo não é obrigado a uma contraprestação estatal específica, certo? Diferente das taxas, por exemplo, de contribuições de melhoria, que deve com aquele dinheiro daquele tributo, deve ser feita uma contraprestação pelo ente federativo. Isso não acontece no caso dos impostos, tá? Os impostos, eles são destinados aos mais diversos serviços públicos, né? Então, não são tributos vinculados, a uma contraprestação do ente federativo. Então, a imunidade tributária só abrange, portanto, os impostos, que eles são os únicos tributos que têm essa característica, tá? De não serem vinculados. Isso por quê? Por que existe essa imunidade, né? Porque não existe uma hierarquia entre os entes federativos. Vocês já estudaram isso em direito constitucional. Não existe hierarquia entre os entes federativos. Os entes políticos, eles se apresentam de forma parificada,
né? Então, só quem tem capacidade contributiva, que vocês também já sabem o que é, já falamos nas nossas aulas sobre o que é essa capacidade contributiva, né? Capacidade econômica de contribuir pagando um tributo, no caso aqui os impostos, só quem tem, ela só existe para o povo, que é o destinatário da estrutura federativa. Regina Helena Costa até coloca da seguinte forma: a ausência de capacidade contributiva por parte das pessoas políticas que compõem a federação, uma vez que seus recursos destinam-se à prestação dos serviços públicos encarregados a elas. Então, elas não devem pagar impostos, não deve ser tirado do seu patrimônio para pagar um imposto para um outro ente federativo. Não, eles não têm essa capacidade contributiva, tá? Em relação aos impostos. Vetores axiológicos dessa imunidade tributária recíproca, né? É o pacto federativo, né? Cláusula pétrea. Também a ausência de capacidade contributiva dos entes federativos, como eu já mencionei, e a isonomia também entre as pessoas políticas, entre os entes federativos. Já uma outra situação aqui é diferente. Pode o município exigir taxa de lixo sobre a propriedade de prédio da União? Pode. Por quê? Porque taxa não é imposto. Nós já vimos que existem 5 espécies tributárias e essa imunidade recíproca só abrange uma delas, que são os impostos. Todos os impostos, mas só impostos. Taxa é um outro tipo de tributo, é um tributo contraprestacional. No caso aqui, taxa de lixo seria pela coleta e remoção daquele lixo, né, do imóvel. Em alguns lugares é cobrado uma taxa, um tributo, para que seja feita essa coleta, essa remoção do lixo. Então, estamos num lugar, hipoteticamente, em que o município instituiu uma taxa de lixo. É prestado um serviço? Aquele prédio, né, digamos assim, da União. A União está sendo beneficiada com aquele serviço específico? Está, então ela paga a taxa. Então, para facilitar a compreensão, lembrar que sempre essa imunidade só abrange os impostos, nenhum outro tipo de tributo. Imunidade recíproca abrange apenas os impostos. Duas questões aqui para verificar, né, o conhecimento. O princípio que visa preservar a arrecadação tributária de forma harmônica entre as 3 entidades políticas e a existência autônoma e independente dessas entidades é o princípio da imunidade recíproca. Está correto, né? Alguns colocam que a imunidade recíproca é um princípio, não importa como seja colocado. O importante é que ela existe justamente para preservar essa harmonia, essa independência, essa autonomia e digamos assim, a coexistência harmônica entre os entes federativos. Outra questão, o prédio de propriedade do Estado, onde funciona uma escola pública, não está sujeito à incidência do imposto sobre a propriedade territorial urbana, que é o IPTU, por força da imunidade tributária recíproca. Exatamente. Por força dessa imunidade tributária recíproca, esse imóvel não incide sobre esse imóvel nenhum imposto, né? Sobretudo IPTU, como a questão está se referindo. Agora, tem que ter cuidado porque existe uma extensão dessa imunidade recíproca, ou seja, ela vai abranger também outras pessoas, outras figuras. É o que nos traz a redação do parágrafo 2º e 3º do mesmo artigo 150 da Constituição Federal. Ele diz o que no parágrafo 2º? Diz que essa vedação, né, vedada a cobrança de impostos, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, ou seja, às fundações públicas. Autarquias e fundações públicas são abrangidas, portanto, por essa imunidade recíproca, no que se refere ao patrimônio, à renda, aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Então, por exemplo, uma autarquia pública, a Receita Federal, né? A Receita Federal é uma autarquia pública da União e o prédio onde funciona, obviamente, está vinculado, está afetado às suas finalidades essenciais. Então, portanto, aquele prédio
daquela autarquia, não, aquele prédio da União, né, ou daquela autarquia, não paga IPTU, não paga imposto, ok? É um exemplo. Então, se é autarquia ou se é fundação pública, não paga imposto. Entra nessa imunidade recíproca. Seja autarquia municipal, estadual, distrital ou federal, seja fundação pública federal, estadual, distrital ou municipal, certo? Desde que esse patrimônio, essa renda, esse serviço esteja vinculado às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Então, por exemplo, outro exemplo é o imóvel de uma escola pública estadual. Aquele imóvel, nesse imóvel, estão sendo desenvolvidas as atividades daquela escola. Então, aquele imóvel está vinculado à finalidade essencial. Portanto, aquele imóvel não tem também, não paga também IPTU, certo? Parágrafo 3º diz também que essas vedações não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Então, vamos por partes. Quais são, afinal de contas, os requisitos para que a autarquia e a fundação pública possa ter imunidade? Basta ser uma autarquia? Basta ser uma fundação pública para ter direito a essa imunidade? Não. Aquele patrimônio, aquela renda ou serviço deve estar vinculado às suas atividades essenciais ou delas decorrentes, né? Então, o primeiro requisito é que eles deverão cumprir suas finalidades essenciais ou qualquer uma delas decorrentes. Segundo requisito é que devem ser autarquias ou fundações, né, instituídas e mantidas pelo poder público. Terceiro requisito é que elas não podem cobrar preço público ou tarifa. Se elas estão cobrando preço público ou tarifa, não são imunes, não são imunes. Me dá um exemplo, professora. É uma fundação pública em que cobra uma determinada tarifa, tá? Pelo desenvolvimento, pela prestação de um determinado serviço. Ela já não é mais imune, perdeu a imunidade. Por quê? Porque se cobrar um preço público, se cobrar uma tarifa, já perde a imunidade, já não cumpre esse requisito. São requisitos cumulativos. E o quarto requisito é que eles não podem entrar na concorrência privada. Não podem entrar na concorrência privada. Então, eles não podem desenvolver uma atividade que concorra com a mesma atividade que é desenvolvida por um ente privado, certo? Tem que ser uma atividade que exista um monopólio público, digamos assim, que aquela atividade só seja desenvolvida ali em caráter público e não em caráter concorrente, né, com o setor privado. Então, aqui nós temos, nesse caso da imunidade recíproca extensiva, nós temos uma exoneração condicionada, né? Tem que estar presentes aqueles requisitos. Como eu disse, não basta ser uma autarquia, não basta ser uma fundação pública, tem que cumprir todos esses 4 requisitos, tá? Então, não é uma imunidade absoluta, é condicionada ao cumprimento desses requisitos, tá? Um outro exemplo aqui que eu coloquei para vocês, inclusive o número do julgado do STF que responde a essa pergunta. Uma autarquia federal é proprietária de um terreno baldio. Pode o município cobrar IPTU? Bom, se o terreno é baldio, aquela propriedade não está o quê? Cumprindo suas finalidades essenciais ou qualquer uma delas decorrentes. Então, já de cara, já não está presente esse primeiro requisito. Então, o município pode cobrar IPTU? Pode. Por quê? Porque o imóvel daquela autarquia federal não está vinculado às atividades essenciais dela. Então, não está presente o requisito. Entendimento do STF.
Quem não recebeu, segundo a Constituição Federal, né, quem não recebeu essa imunidade, as empresas públicas e sociedades de economia mista. Por quê, professora? Porque elas têm personalidade jurídica de direito privado. Me dá um exemplo. A Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, ela é uma empresa pública, ela tem personalidade jurídica de direito privado, ela exerce uma atividade em caráter de concorrência com os demais bancos, né, com as demais instituições financeiras privadas, por exemplo, o Bradesco, por exemplo, Itaú, por exemplo, o Santander, né? Então, ela não desenvolve uma atividade essencial, uma atividade pública, um serviço público. Não, ela aqui, ó, entra na concorrência privada, você tem sim que pagar, né, uma tarifa, um valor, né? Então, ali elas não são mantidas pelo poder público, enfim, são empresas públicas. Então, as empresas públicas, sociedade de economia mista, elas não foram contempladas com essa imunidade, segundo o texto constitucional. Mas você tem que ter cuidado, porque o STF, em diversos momentos, ele vem garantindo, ele vem estendendo essa imunidade recíproca para algumas empresas públicas e algumas sociedades de economia mista que desempenham serviços típicos de Estado. Como assim, professora, serviços típicos de Estado? Eles prestam serviço público de caráter obrigatório, né? E também em caráter de monopólio. Só eles podem prestar aquele serviço. Me dá um exemplo. Correios. Os Correios, a função dos Correios, né? Questão postal, nós estamos falando de encomenda, estamos falando do que nós entendíamos desde antigamente como que era a correspondência, né? Carta por escrito. Eles detêm a prestação desse serviço em caráter de monopólio, tá? É monopólio dos Correios. É um serviço público de caráter obrigatório. A Constituição Federal determina que esse serviço seja prestado pelo Estado, né? Um serviço estatal. E o STF, já através dos seus julgados, já garantiu essa imunidade para os Correios. Os Correios são uma empresa pública, mas que desempenham uma atividade que é obrigatória, uma atividade que o Estado deve prestar para a sociedade, e em caráter de monopólio. Então, o STF disse, olha, os Correios têm direito à imunidade do IPTU, sobre o prédio onde funciona, né, os Correios, o prédio é deles, eles estão desenvolvendo ali aquela atividade, então não paga IPTU, o IPVA, o carro dos Correios, aqueles caminhõezinhos dos Correios, aqueles carros, aquelas motos dos Correios não pagam IPVA, tá? Por quê? Porque estão vinculados às atividades essenciais deles, é um serviço de caráter obrigatório e em regime de monopólio. Nem ICMS, né? Sobre circulação de mercadorias ou serviços. Que mais? O STF, ele fez o seguinte, né? Para também fundamentar essa extensão a algumas empresas públicas, né, e sociedades de economia mista, ele disse o seguinte, olha, nós temos que fazer a distinção entre a empresa pública, que é um instrumento de participação do Estado na economia, ou seja, que entra na concorrência privada, como é o caso da Caixa Econômica Federal, e a empresa pública, que é prestadora de serviço público, né? Como que não é o caso da Caixa Econômica Federal, que é, por exemplo, o caso dos Correios. Então, os Correios, né, imunes. Aí veio uma questão ao Supremo, e o Pleno do Supremo decidiu, né, em sede de repercussão geral, em 2013, a respeito da imunidade dos Correios em relação ao ISS. ISS é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Então, os Correios estão ali prestando um serviço bancário, que é a chamada função atípica dos Correios. Qual a função típica dos Correios? O correio em si, né? A postagem, né? A entrega postal. O serviço postal é o serviço típico dos Correios.
Aí o STF diz, ok, imunes. É um serviço público, é em caráter de monopólio, enfim. É um serviço obrigatório que o Estado preste. Mas e as atividades atípicas dos Correios? O serviço bancário desenvolvido lá na agência dos Correios, né? São correspondentes do Banco do Brasil, por exemplo. E aí, sobre essas atividades, os Correios devem pagar o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e o STF disse o quê? Que o exercício simultâneo de atividade em regime de exclusividade e em concorrência com a iniciativa privada é irrelevante, tá? Porque existem peculiaridades no serviço postal e continuam imunes mesmo em relação às atividades atípicas dos Correios. O STF diz que isso é irrelevante, ele presta simultaneamente a atividade em caráter obrigatório e exclusivo, né, em regime de monopólio estatal, que é o serviço postal, presta simultaneamente com o serviço bancário, que entra na concorrência privada. O STF diz que isso é irrelevante, certo? É irrelevante e eles são imunes, inclusive, em relação às atividades atípicas. Então, sobre o imóvel também dos Correios, incide IPTU, o STF também decidiu, o Pleno do STF também decidiu que não dá para a gente estabelecer uma distinção entre o imóvel que é afetado ao serviço postal e aqueles afetados pela atividade econômica, a atividade de correspondência bancária. Não dá para distinguir, não dá para estabelecer uma distinção entre os imóveis, porque funcionam todos juntos, ambos os serviços. Então, são imunes também ao IPTU. Os veículos, eu já falei para vocês, também são imunes. Quanto ao ICMS, também são imunes. Está aqui os números dos julgados para quem quiser verificar. Outros exemplos, tá? O STF, em 2007, concedeu a uma sociedade de economia mista, a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, a CAERD, o STF concedeu imunidade em relação ao IPTU, em relação ao ISS, certo? Por quê? O STF disse, olha, ela presta uma atividade, um serviço de caráter público, né, em regime de monopólio, que é o saneamento básico. Então, ela é imune. Da mesma forma, foi com a Infraero. Foi concedida imunidade em relação ao ISS, né? A Infraero, em relação ao serviço que ela presta. O município de Salvador queria cobrar ISS, o STF disse não, ela não paga ISS. Por quê? Porque é uma empresa pública que presta um serviço público em caráter de monopólio, tá? Um serviço obrigatório em caráter de monopólio. Outro, no ano de 2013, foi em relação à Casa da Moeda Nacional. Os mesmos fundamentos, Casa da Moeda Nacional é imune ao ISS. Então, para o STF, no final das contas, empresa pública prestadora de serviço público de prestação obrigatória pelo Estado, que são as delegatárias de serviço público, e desde que não tenham finalidade lucrativa, elas gozam de imunidade, certo? Então, de monopólio é um serviço que é de prestação obrigatória pelo Estado. A Constituição Federal prevê que o Estado ele é obrigado a fornecer aquele serviço. Então, elas são delegatárias de um serviço público, prestadoras de serviço público de prestação obrigatória em caráter de monopólio, não tem finalidade lucrativa. Então, elas têm imunidade tributária recíproca, gozam de imunidade em relação aos impostos. Uma observação aqui em relação à Petrobras, que já pode ter passado pela mente de vocês. Petrobras é uma empresa pública, presta um serviço público em caráter de monopólio, um serviço obrigatório em caráter de monopólio. Ela tem imunidade? Não. Por quê? Porque, diferente desses outros exemplos, o STF disse o quê? A Petrobras tem caráter lucrativo. Então, se ela tem caráter lucrativo, ela já não preenche esse requisito do STF, né? Então, Petrobras nunca conseguiu essa imunidade por causa dessa finalidade lucrativa das suas
atividades, né? Empresa brasileira que presta serviço essa atividade de exploração do petróleo. É um serviço obrigatório? É caráter de monopólio? Mas tem finalidade lucrativa. Então, não goza de imunidade aos impostos. Então, vamos lá, né? Sintetizando aqui. Toda autarquia, toda fundação pública faz jus à imunidade? Já vimos que não. Tem que preencher aqueles 4 requisitos. Nenhuma empresa pública ou sociedade de economia mista faz jus à imunidade? Segundo o STF, não é assim. Algumas empresas públicas e algumas sociedades de economia mista fazem jus sim à imunidade, desde que preenchidos também aqueles requisitos de não ter finalidade lucrativa, ser uma atividade de prestação obrigatória pelo Estado, que seja prestada em regime de monopólio, em caráter de monopólio. Existem empresas privadas também que prestam um serviço público. Essas empresas privadas que prestam serviço público, como é o caso dos cartórios, eles têm imunidade, eles têm direito à imunidade tributária? O STF disse que não. Cartório também tem finalidade lucrativa, além de não ser empresa pública, é uma empresa privada, apesar de prestar um serviço público, presta também com caráter com intuito lucrativo, então não goza de imunidade. E o STF já decidiu que a OAB tem imunidade aos impostos, porque exerce uma atividade relevante para a sociedade, enfim. Quem quiser depois pesquisar e ler melhor sobre isso, para o STF, a OAB tem imunidade reconhecida sim em relação aos impostos. Temos, portanto, alguns casos em que a imunidade recíproca ela deixa de ser aplicável, né? Se o patrimônio, a renda ou serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, ou seja, o intento lucrativo, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, digamos assim, que um resumo, né, a contrário senso do que nós vimos. Nós vimos como é que ela faz para ter direito à imunidade. E agora estamos falando o mesmo assunto de uma outra forma, né? Para quem não compreendeu. Quando é que deixa de ter direito a essa imunidade recíproca, né? Se tiver, se for regida, se a atividade, o serviço, aquele patrimônio é regido pelas normas aplicáveis aos empreendimentos privados, ou seja, se entra na concorrência privada, se cobra um preço ou tarifa pela prestação daquele serviço, se tem o intento lucrativo, né? Exemplo, empresas concessionárias, empresas, por exemplo, concessionária de transporte público, é o caso, elas não têm imunidade recíproca. Então, a empresa que presta serviço de transporte público, por exemplo, de ônibus, elas pagam o ISS, que é o Imposto sobre serviço, se for de caráter municipal. Se é uma empresa de transporte público de caráter intermunicipal, interestadual, paga ICMS, né? Vamos ver mais detalhes sobre isso quando nós estudarmos o ICMS. Então, no final das contas, se o Estado ele quer explorar uma atividade econômica, ele tem que se colocar na mesma situação que aquele ente privado. Então, ele tem que se despir da indumentária de Estado, que é conferida pelo direito público, e se colocar de modo parificado perante os particulares em relação isonômica. Então, aqui nesses casos, o regime remuneratório é o tarifado. Então, impede, portanto, que goze de imunidade tributária. Outro caso também que não tem direito à imunidade, é no caso dos imóveis do objeto de contrato de compromisso irrevogável e irretratável de compra e venda. No caso do promitente comprador de um imóvel, por exemplo, que pertence ao município de Juazeiro do Norte. Vocês já estudaram em Direito Civil 5, acredito eu, direitos reais sobre coisas alheias, e vocês viram que, dentre os direitos reais sobre coisas alheias, existe a figura do promitente comprador, né? É um contrato de promessa de compra e venda celebrado, registrado em cartório, para que possua efeito erga omnes. Então,
um particular celebra um contrato de promessa de compra e venda com a prefeitura, adquirindo aquele imóvel pertencente ao município de Juazeiro do Norte, ele já adquire, ele já tem o direito real de aquisição de coisa alheia. A Constituição Federal considera que isso é suficiente para que ele já tenha a obrigação de recolher os impostos que incidirem sobre o imóvel, como, por exemplo, o IPTU. Ok? Então, ainda não houve a compra e venda em si, mas já houve a promessa de compra e venda registrada em cartório, então já é contribuinte do IPTU aquela pessoa que é o particular, que é o promitente comprador, certo? Tá aí também o número do julgado sobre isso. Algumas súmulas referentes ao assunto, que é a súmula 75, sendo vendedora uma autarquia, a sua imunidade fiscal não compreende o imposto de transmissão inter vivos, que é a cargo do comprador. Então, existe o ITBI, que é um imposto que é pago quando existe a transferência onerosa de imóveis. Nesse caso, apesar da autarquia ser imune a todo e qualquer imposto, quem compra, se essa pessoa é o encarregado de pagar o ITBI, de acordo com aquela lei do município que instituiu o ITBI, e quem é o contribuinte do ITBI, que é o sujeito passivo, se a lei determina o sujeito passivo é o particular, essa imunidade da autarquia não se estende a esse comprador que é o particular. Então, o comprador que está comprando, aquela pessoa que está comprando aquele imóvel da autarquia, ele vai ter que pagar o ITBI se ele estiver na condição de sujeito passivo, né? Obviamente que se fosse o contrário, a autarquia, quem vende, tivesse que pagar o ITBI, aí de acordo com a lei daquele município, aí obviamente a autarquia ela goza de imunidade, ela não teria que pagar o ITBI. Súmula 76 do STF, recente essa súmula, diz que as sociedades de economia mista não estão protegidas pela imunidade fiscal, né? Como assim, professora? Qual foi aqui o problema? A tese, né, de repercussão geral, salvo engano, 2017, tá aqui, 2017. Diz o que essa tese? A imunidade recíproca não se estende à empresa privada, arrendatária de imóvel público, quando seja exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese, é constitucional a cobrança do IPTU pelo município. Como assim, professora? É uma sociedade de economia mista, né, que é arrendatária de um imóvel público, nesse caso aqui. E aí, ela não prestava um serviço público de caráter obrigatório, em regime de monopólio e sem fins lucrativos. Não, nesse caso aqui, ela tinha fins lucrativos. E como nós já conversamos, ela perde, portanto, deixa de ter a imunidade em relação aos impostos. E o STF, em sede de repercussão geral, transformou isso em súmulou esse entendimento. Outro caso aqui, a súmula 583, né, como eu já mencionei, a do promitente comprador de imóvel residencial transcrito em nome da autarquia é contribuinte do IPTU, que eu acabei de mencionar para vocês no slide anterior. Nós já falamos sobre a tributação indireta, né? Nós já vimos que no caso dos tributos indiretos e especificamente no caso dos impostos indiretos, são aqueles em que você pode embutir no preço do produto ou do serviço e repassar para o próximo da cadeia de consumo, né? De modo que você pratica o fato gerador, você deve pagar aquele tributo, mas aquilo que você pagou de tributo, você embute no preço do produto ou do serviço e repassa para o próximo da cadeia de consumo. E nós vimos que isso faz com que chegue no bolso de quem? Do consumidor final. Pois bem, aqueles que praticam fato gerador são os contribuintes de direito, aqueles que na condição de consumidor final, acabam de fato com todo o encargo financeiro, são os chamados contribuintes de fato, tá? Por exemplo, no caso do IPI, nós já vimos. Agora, para o STF, tá? Isso é muito importante.
O ente federativo, ele só faz jus à imunidade recíproca, à imunidade aos impostos, quando ele estiver na condição de contribuinte de direito, ou seja, quando é ele quem pratica o fato gerador relacionado àquele tributo. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Imagina que o município de Juazeiro do Norte está comprando alguns automóveis. Para quê? Para serviço da prefeitura, tá? Serviço dos seus agentes públicos, serviço da prefeitura. Pois bem, eles podem chegar lá na concessionária e dizer, olha, vou comprar aqui esses carros e eu quero que vocês retirem o valor do IPI, que é o imposto sobre a operação de industrialização, que eu sei que está embutido aí no preço desses veículos. Pode o município fazer isso? Não. Por quê? Porque ele não praticou o fato gerador do IPI. Ele está ali na condição de consumidor final, como qualquer outro. Ele está na condição de consumidor final, como qualquer outro. Quem praticou o fato gerador e quem pagou o IPI foi a indústria automobilística, né? A montadora. Ele não pode dizer, olha, retira aí o valor do ICMS, que eu sei que está embutido no preço desses carros, porque eu tenho imunidade, eu não vou pagar. Ele praticou o fato gerador do ICMS? Foi ele quem vendeu, ele que está vendendo, ele que está praticando a atividade de circulação de mercadoria ou de prestação de serviço? Não, ele está na condição de consumidor final, né? Então, a empresa, a concessionária automobilística, ela já pagou o valor do ICMS, por isso que está embutido no preço do produto ou do serviço. Então, nesse caso, quando o ente federativo está na condição de consumidor final, como eu já expliquei para vocês, né, como é que acontece isso de consumidor final e de contribuinte de fato, né, e como é a condição de contribuinte de direito, quando o ente federativo estiver na condição de contribuinte de fato, ele não tem imunidade. Ele só tem imunidade quando ele está na condição de contribuinte de direito, ou seja, quando é ele quem pratica o fato gerador correspondente àquele imposto. Se é ele quem pratica, ele tem direito à imunidade. Bom, pessoal, bons estudos. Não deixem de ler doutrinas a respeito desse assunto.